Então, pessoal, chegamos aqui na nossa última aula da semana. Tô bem feliz que eu consegui dar essas aulas para vocês, preparei com bastante carinho e deixei a de hoje por último, porque são aí dicas muito importantes. E eu separei nesses tópicos que vocês estão vendo aí na telinha, porque eles são as coisas mais importantes que a gente precisa cuidar primeiro para o processo de emagrecimento acontecer. E também levando em consideração que tudo isso que eu vou falar aqui para vocês hoje tem um impacto direto no nosso corpo, principalmente na parte das emoções e na parte hormonal, que a gente conversou ali na primeira e na segunda aula, tá? Então, sem mais conversa, vamos começar aqui hoje, porque tem muita coisa legal para falar para vocês e eu acho que vai ser bem proveitoso. Já tem coisa aqui que vocês podem colocar em prática agora. Eu vou colocando em prática, vai lá no meu Instagram, me conta no direct, nos posts, que eu vou adorar saber, tá bom? Então vamos começar? Eu separei aqui para vocês atitudes para inserir na rotina e melhorar a qualidade de vida. Novamente, pensando em tudo aquilo que a gente já conversou nas duas últimas aulas e levando em consideração tudo que a gente tem passado nesse ano. Então, são coisas muito importantes que eu tenho certeza, se você conseguir botar em prática, se você conseguir transformar isso em hábito, o emagrecimento que você tanto quer, a qualidade de vida, o teu objetivo, ele vai se tornar concreto, de verdade. Acredita em mim, presta atenção. Se precisar, pega aquela canetinha, o papelzinho, anota aí também, se você é dessas. Eu sou dessas que tem que anotar para fixar as coisas. Então, se você é, a hora é agora, tá bom? Vamos começar por uma coisa que é bem importante, aí eu tenho que puxar a sardinha para o meu lado de nutricionista, que é a qualidade da alimentação. Eu acredito que todas vocês sabem como que o que é comer saudável, né? A pessoa geralmente quando me procura é para melhorar a alimentação, mas eu sempre pergunto assim: você sabe o que é uma alimentação saudável? E a pessoa fala para mim, sei. Eu falei, pois é, eu sei que você sabe. E na verdade, não é a dificuldade de saber o que é uma alimentação saudável, é como botar em prática, é as estratégias que a gente pode usar, né? É como que a gente pode aprender a escutar nosso corpo. Então, por isso que eu sempre falo que são outras coisinhas que por trás, né, que vão trazer o resultado que você quer. Às vezes a gente é muito imediatista, a gente pensa só no resultado. Ai, Tainá, quero perder 10 quilos. E a gente fica fixado naquilo ali, e esquece tudo que tem por trás para aquilo ali poder acontecer, tá? Então, na qualidade da alimentação, o que você já pode fazer aí hoje, porque provavelmente no horário que você for assistir essa aula, talvez à noite, depois você vai jantar, né? Você já pode colocar aí em prática no seu jantar, que é o seguinte: você vai analisar como que tá a sua alimentação hoje. Aí você vai falar, ai, Tainá, mas eu não sou nutricionista, como que eu vou analisar a minha alimentação? Eu quero que você pense o seguinte: entre industrializados, que a gente conversou lá na nossa primeira aula, que teve essa questão da pandemia, da gente comprar muita coisa industrializada por conta de validade, né? Então, entre industrializados e comida de verdade. Gente, comida de verdade é arroz, feijão, salada, frutas, verduras, tá? Então, entre industrializados e comida de verdade, o que é regra, o que está sendo regra na sua alimentação e o que está sendo exceção, tá? E aí, você fazendo essa análise, você vai perceber, poxa, acho que eu estou exagerando mesmo mais no industrializado, no doce, no que já vem preparado, no que já vem congelado, para eu só colocar ali no micro-ondas e tá pronto, né? A gente conversou que esse tipo de comida acaba deixando a gente mais inflamado e a inflamação traz ali o ganho de peso, né? E além do ganho de peso, gente, a inflamação do nosso corpo traz várias outras coisas. Dores de cabeça, dor articular, o intestino fica ruim, o sono fica ruim, a propensão a fazer atividade física fica ruim. E se vocês notarem aí, nessa telinha, são todas coisas que eu vou falar, que são essas coisas que eu sempre falo para vocês. Por trás, tem muita coisa por trás que a gente precisa cuidar para ter esse nosso objetivo alcançado, tá? Então, eu sempre converso muito com as minhas pacientes sobre a qualidade da alimentação, principalmente na primeira consulta, tá? Já dou um spoiler aí para vocês.
quem faz primeira consulta comigo, sendo online ou presencial, o primeiro cardápio sempre vai ser um cardápio mudando a qualidade dessa alimentação, tá? E eu sempre faço essa pergunta aí. Então, ó, conteúdo aqui de consultório para vocês. Faz essa análise, vê qual está sendo o peso, se o peso está sendo mais industrializado, comida de verdade, e aí se você viu que você está consumindo mais industrializado, o que eu quero que você faça? Você vai reverter essa situação, tá? Porque a gente precisa também ser bem realista, tá? A gente não vai parar de comer industrializado. Não vai. Vai ter uma hora que a gente vai comer, vai ter uma hora que a gente vai ter uma festa, vai ter uma hora que a gente vai comer um hambúrguer, uma pizza, alguma coisa, vai querer tomar um refrigerante. Final de ano tá aí, né? A gente vai comer bastante aí no Natal e no Ano Novo, e sempre tem alguma coisa a mais. Mas a gente tem que entender que essas coisas fazem parte das exceções na nossa vida, né? Não regra. A regra deve ser uma comida de verdade, uma alimentação mais saudável, tá? Então, se você consegue fazer essa regra, e é uma coisa que eu trago para as minhas pacientes, a gente faz como se fosse até uma porcentagem ali, tipo, de quanto industrializado eu posso comer, de quanto de comida de verdade, para a gente, como se fosse fechar uma conta mesmo, né? E a pessoa vê que tem uma vantagem ali, que você ter hábitos saudáveis, começar a comer, né, de uma forma mais saudável, não é tão sacrificante, não é uma coisa que vai, tipo, ser tão restrita para você, né? E aí quem faz a consulta comigo ou quem participa de algum dos meus grupos de desafio, essas coisas, eu sempre ensino essa regrinha, tá? Então se você quer aprender, você já pode ficar aí ligadinha nos próximos dias que a gente pode conversar sobre isso, tá? Então a qualidade da alimentação é isso que a gente precisa olhar. O segundo que eu coloquei aqui, e para mim também é muito importante, é um dos mais importantes, é sobre o sono. Por que o sono é tão importante? Lá no sono é quando o nosso corpo está trabalhando mais, né? Quando a gente está descansando, é quando o nosso corpo mais trabalha, tá? Ele vai sintetizar hormônios, ele vai absorver as vitaminas e os minerais que você comeu ali na parte da noite. Se você teve alguma coisa importante para aprender, se você estudou alguma coisa, o seu cérebro vai captar aquilo ali, vai guardar, né, na memória dele. Os seus órgãos continuam funcionando, até os rins também funcionando bonitinho, por isso que tem muita gente que acorda no meio da noite, né, para ir ao banheiro. Então, é muito importante que a gente tenha um sono reparador nesse momento, para que o corpo esteja descansando e possa fazer ali as funções dele, tá? E como que a gente faz para ter um sono reparador, para ter um sono de qualidade? Tem uma coisa que a gente chama de higiene do sono. Ela tem vários passos, e aí, de novo, para vocês, na consulta, nos meus grupos, eu sempre passo todos esses passos bem direitinho para vocês. Mas aqui eu coloquei alguns que você já pode também fazer hoje, porque outros passos ali depende muito da tua rotina individual e de eu te explicar um pouquinho mais para isso poder ser encaixado, tá? Na sua rotina. Então, a gente tem: use o seu quarto apenas para dormir. Eu sei que muita gente hoje, e até eu, assim, às vezes eu passo muito mais tempo no meu quarto e acho que a questão da quarentena meio que trouxe isso pra gente, né? A gente fica no quarto com o celular, se a gente tem uma televisão, a gente assiste televisão ali e fica com a televisão ligada, né, até a hora de dormir. Inclusive, eu atendi uma paciente hoje que falou para mim que só dorme se a televisão estiver ligada. E aí eu fui explicando para ela que não é tão legal, mas é uma coisa que você vai adquirindo o hábito ali depois de não ter, tá? Mas isso é muito importante, que o seu corpo entenda que o teu quarto, que aquele ambiente é só para descanso. Só do seu corpo assimilar isso, do seu corpo entender isso, vai deixar você mais relaxada. Você vai estar mais propensa a ter esse sono reparador, porque o seu corpo, como eu já falei na primeira, na segunda aula, o nosso corpo ele percebe tudo, ele é inteligente, ele sabe se comunicar com a gente precisa aprender a ouvir essa comunicação dele, escutar, né, e obedecer. Então, a gente fazendo isso de, ó, meu quarto, levantei, tipo, acordei de manhã,
vou fazer minhas coisas, tal. Tô trabalhando em casa, home office, não trabalha no seu quarto. Procura outro quarto, procura um cantinho na sala, ou na cozinha, onde você achar melhor, mas tenta não trabalhar no teu quarto, senão o teu corpo vai ficar ali condicionado a isso. Outra coisa muito importante também é não usar o celular, o notebook ou assistir TV, né? Quando a gente antes da gente dormir. Por quê? O que põe a gente para dormir, né? A gente tem ali, falando da parte hormonal, a gente tem a melatonina, que é o hormônio do sono. E a melatonina, ela começa a aumentar o nível dela lá para 6, 6h30, porque tá escurecendo pra gente. Aqui no caso em Brasília escurece até bem cedo, 6 horas às vezes já tá bem, já, né, no finalzinho ali da tarde. E a melatonina, ela percebe isso, tá? Ela tem essa sensibilidade à luz, né? Então, se ela vê que a luz do dia está baixando, ela vai aumentar, porque ela vai te preparando para descansar, ela vai te preparando para dormir, tá? Então, como ela funciona através da luz, de estímulos luminosos, se à noite você está mexendo no teu celular, lá no teu quarto, que é um ambiente que eu já falei, para a gente ter ali só para dormir, para descansar. E se a gente está usando esse ambiente para mexer no celular, para assistir televisão, para estar no notebook ali, não sei, no Netflix, no Disney Plus, né? E aí, se a gente usa isso, a melatonina, ela não vai conseguir trabalhar, ela não vai conseguir fazer o que ela tem que fazer. Se ela tem estímulos luminosos, é como se ela entendesse que é para você ainda ficar acordada, tá? Você tem que ficar acordada. O estímulo dela para botar você para dormir são luzes baixas. Então, Tainá, eu gosto de ler um livro antes de dormir. Você pode ler, não tem problema. Mas procure deixar as luzes da sua casa sempre o mais baixinho possível. Tenha uma lâmpadazinha pequena do lado da tua cama para você conseguir ler teu livro. Às vezes tem aquelas lâmpadas bem pequenininhas que até a gente consegue grudar no livro. Eu tenho uma aqui, mas está muito longe. Depois lá nos stories eu posso mostrar para vocês. Você pega e põe assim, né? Põe assim em cima do livro e consegue ler, que aí a gente fica com o foco ali só no livro e pronto. Também é uma ideia, tá? Mas procurem fazer essas duas coisas. Tem várias outras coisas que eu posso ensinar para vocês em higiene do sono, que eu passo ali dentro do meu trabalho de grupos, mas essas duas coisas são bem importantes, já vão te ajudar bastante. Então, hoje, quando você for dormir, testa e vai lá depois me contar lá no Instagram como que foi, tá bom? Outra coisa muito importante, e assim, gente, muito importante, às vezes ela podia até ter vindo ali antes do sono, mas o sono eu coloco como importância também, até por uma questão de energia. A gente precisa de energia para o nosso dia, né? E se a gente não tem um sono muito bom, um sono reparador, a gente vai passar ali provavelmente o resto do nosso dia sem energia. Mas o intestino é tão importante quanto, tá? E aí eu lembro que eu falei para vocês ontem da questão do intestino ser o segundo cérebro, que a gente tem essa ligação, né, que a gente chama de eixo intestino-cérebro. Então, é muito importante, principalmente quando a gente vai também lá falar na parte das emoções, tá? Então, o que você vai observar nessa questão do funcionamento do teu intestino, tá? E lembrando também, como a gente está focando aqui na parte hormonal, tá? Tem alguns hormônios que são sintetizados aí no intestino, principalmente os hormônios do humor, que eu falei para vocês ontem, né? Serotonina, dopamina. Então, aí mais uma dica para vocês prestarem atenção nessa questão do funcionamento do intestino. O que você vai observar? Você vai observar se você tem dificuldade, tá, de evacuar. E o que é a dificuldade de evacuar? Se você precisa fazer força quando você vai evacuar, se você sente dor, se a frequência durante a tua semana tá pouca, se você vai, tipo, vou 2 vezes na semana. Uma paciente que eu atendi hoje falou que vai, tipo, 2, 3 vezes na semana. O normal é que a gente vá todos os dias,
e que a gente não precise fazer força e não sinta dor, tá? Então, se alguma dessas coisas você perceber que tem dificuldade, que acontece com você, a gente precisa voltar aqui nessa parte da qualidade da alimentação. A gente precisa melhorar isso para melhorar o teu intestino. Tem outras coisas que podem ser feitas? Sim, mas aí a gente tem que avaliar junto com o médico, nutricionista, tudo certinho, tá? Se for algum nível de dificuldade maior. Mas se você já conseguir prestar atenção nessas coisas, já ajuda bastante. E aí você vai olhar ali na qualidade da alimentação e vai ver se é aquilo ali que está trazendo essa dificuldade que você tem, tá? Até se a gente colocar aqui, ó, se eu colocar aqui para frente para vocês, e é uma coisa que eu explico também nos grupos, tá? Eu explico melhor. A gente vê aqui, tá vendo? Tem tudo uma questão de posicionamento. Isso aqui a gente chama de biomecânica da evacuação, tá? É uma coisa que eu explico também bem de boa ali nos grupos, por vídeo, tudo certinho. Só a questão da gente saber se posicionar direitinho. Não sei se vocês já ouviram falar dessa história de usar um banquinho, ter um banquinho ali no seu banheiro, porque a posição de 90 graus, ela não é favorável. E isso vem, gente, ó, de tempos. Você imagina, sei lá, o homem das cavernas não tinha um vaso sanitário para ir ao banheiro. Então, como que ele evacuava? Ele evacuava nessa posição que a gente tem aqui, tá? Então, com os pezinhos para cima. E isso já ajuda bastante. Além de você ver essa questão da alimentação, você pode ver essa questão do posicionamento mesmo, da biomecânica ali da evacuação que eu tô falando. E a gente também tem, é um assunto chatinho, mas é muito importante, gente, essa questão da consistência, tá? Das fezes. Eu sempre falo para as minhas pacientes, eu falo, gente, não precisa me contar, mas eu quero que vocês aprendam, eu quero que vocês saibam o que é, porque ninguém mais importante do que a gente para prestar atenção nisso e saber como lidar. A gente tem que observar para ver como que o nosso corpo está funcionando, tá? E aí, nos grupos eu sempre explico essa questão. Isso aí chama escala de Bristol, tá? E aí, ele tá aí falando, tá vendo? Como deve ser a consistência, como deve ser o formato, ele fala tudo direitinho e isso é bastante importante, tá, gente? É importante de verdade. O intestino, ele é um órgão muito importante. Se você notar essas dificuldades, né, que você tem, a gente pode ter problemas em várias outras coisas, né? Então, são coisas que você precisa observar por pouco tempo, tá? Que é o tempo da gente diagnosticar e saber lidar com isso. Então, não fiquem com vergonhinha, tá? Ninguém precisa saber também, você não precisa contar para ninguém, tá? Mas é muito importante que você observe essas coisas dentro do seu funcionamento intestinal. E lembrando, gente, que tudo isso, que é aquilo que eu falei para vocês, as coisas por trás, você vai estar melhorando todas essas coisas e o emagrecimento vai vir como consequência, tá? É uma consequência de você estar arrumando todos esses hábitos aí certinhos para você, na tua vida, no teu corpo, tá? Então, depois do intestino, a gente vem falando um pouquinho da atividade física, que também foi uma coisa bem complicada, bem difícil nessa parte aí da pandemia, né? No começo, eu acho que a galera deu uma animada de tipo, caramba, vou ter mais tempo, vou estar mais em casa, então dá para eu fazer um exercício em casa. Mas aí a maioria das pessoas viu que essa questão de fazer exercício em casa talvez não é tão fácil, né? Ou então, trabalhando em casa, com o marido em casa, com os filhos em casa, às vezes acabou que você tomou mais tarefas, né? Para você, então não sobrou tempo para fazer atividade física, mas mesmo assim ainda é muito importante que você faça. A gente está no momento que as academias estão abertas novamente, várias academias estão tomando aí as precauções, estão marcando horários, né? Sempre higienizando os aparelhos, bonitinho. E também é uma opção que a gente sempre teve até antes da pandemia, né? Mas também continua ali a opção de você fazer os seus exercícios físicos em casa, né? Então, vai fazer na academia? Vai fazer em casa? Beleza, resolve isso. Você precisa fazer atividade física, tá?
Precisa. A não ser que você tenha algum outro problema de, por exemplo, Tainá, eu tenho um problema sério na articulação, nas articulações, eu tenho problemas sérios de coluna, eu preciso de, né? Se você é uma pessoa que tem alguma limitação, aí é interessante que você não faça sozinho em casa e vai ver como que você pode melhorar isso. Mas se você, levando em consideração aqui que você é um ser humano saudável, eu preciso te dizer isso, você precisa fazer atividade física. Você precisa colocar o teu corpo em movimento, você precisa fortalecer teus músculos, até numa questão de pensar no futuro, tá? Porque aqui a gente fala, quando a gente fala de atividade física, não é você pensando, tipo, é atividade física, corpo perfeito. Eu acho que as pessoas, elas ligam muito isso, sabe? Ainda mais nós mulheres. A gente quer se sentir bem no nosso corpo, a gente quer se sentir bonita, né? E eu acho que essa questão da atividade física ainda está muito ligada, né, com o que ela pode proporcionar para você. Mas ela vai muito além do físico, né? Muito além do que a gente mostra aqui fora. A questão também de atividade física é uma questão de autonomia, tá? De você ter autonomia. E quando eu falo de autonomia, é você pensar lá no teu futuro, você com 70 anos. Será que você vai ser uma idosinha cheia de vida, que consegue fazer tudo sozinha, que vai bater perna na rua, que consegue dar conta das suas coisas em casa sozinha? Ou você vai viver na terceira idade sempre dependendo dos outros? Dependendo dos teus filhos, dos teus netos. Às vezes você não vai poder nem ir no banheiro sozinha porque você não tem força, não vai ter forcinha ali de sentar e levantar do vaso sanitário. Pensa que ruim deve ser isso, né? Então, a questão de atividade física, eu gosto muito de bater nessa tecla com vocês porque é autonomia, tá? Pensa no futuro, pensa no bem-estar também, pensa no jeito que o teu corpo quer estar, porque, tipo, o nosso corpo, a gente é livre, a gente tem que se amar dentro do nosso corpo e também a gente não pode deixar, assim, o pensamento de, eu não gosto do meu corpo assim, então eu vou fazer atividade física para ele melhorar. Não, você não tem que fazer atividade física odiando o seu corpo. Você tem que fazer atividade física amando o seu corpo, do jeito que ele está agora, e você está preparando ele para uma coisa melhor, tá? Então, atividade física. Decidiu o que você quer fazer? Vai fazer em casa? Vai fazer na academia? Quantas vezes você vai fazer? O que você gosta de fazer? Eu sei que tem muita gente que não gosta de ficar na academia lá, puxando ferro, né? Como a gente fala, lá nos aparelhos e tudo mais. Mas musculação é essa questão de autonomia que eu tô falando para vocês. Mas não precisa só se dedicar à musculação. Procura coisas que você gosta. Eu, Tainá, gosto muito de dança e das aulas coletivas, né? Quando a gente podia fazer aula coletiva na academia. Eu não tô fazendo agora, mas eu tô fazendo em casa. E aí eu coloco aqui no meu computador mesmo algum vídeo no YouTube, né? E sempre coloco, faço uma aula de dança. A gente tem, caramba, tem tanta coisa, tem fit dance, tem zumba, tem aquele combat, que é bem legal, que mistura ali movimentos de boxe, né? Então, procura uma coisa legal que você goste, que vai te deixar animada também para fazer aquilo, tá? E tenta intercalar sempre com a musculação, que é muito importante. Tainá, não tenho como fazer musculação em casa, como que eu vou fazer? Dentro do grupo, eu dou algumas dicas, porque eu tenho uma profissional que me ajuda, tá? Inclusive, ela que faz meus treinos e tudo mais. E ela me ajudou nessa parte de como que eu poderia fazer musculação em casa. E aí, até uma coisinha que é uma surpresinha que eu posso trazer para vocês, quem for participar dos grupos e tal, tá bom? Mas tem como a gente fazer isso sim. Então, fiquem tranquilas, tá bom? Então, gente, atividade física, muito, muito, muito importante. Não deixem de fazer, tá? E você pode até estar se perguntando, Tainá, você está falando isso porque você não é mãe, você não tem uma casa toda para arrumar, e filho para cuidar, e marido. Gente, deixa eu falar uma coisa para vocês. Planejamento é tudo na vida. A gente tem 24 horas no dia e parece que é pouco.
né? Mas eu vou falar para vocês, com planejamento a gente consegue botar essas coisas, todos os nossos afazeres em 24 horas e sobra um tempinho sim pra gente cuidar, tá? Pra gente cuidar da gente. E é uma coisa que eu trabalho com vocês também dentro dos grupos, esse planejamento, que eu acho super importante e é uma coisa que dá super certo também, tá? Então, ó, vem, tipo, de mente aberta, tá? Que vai ter tempo, sim, de você fazer tudo. É muito importante isso para você e para a tua saúde, porque você precisa se cuidar primeiro, até para poder cuidar dos outros, tá? Então, segura aí que a gente vai falando mais sobre isso lá nos grupos, tá? Vamos falar sobre a parte das emoções agora, principalmente as emoções negativas. Ontem eu falei para vocês da questão hormonal, né? Que o desequilíbrio hormonal, ele mexe muito com as nossas emoções. E aí, principalmente, as emoções negativas, certo? E olha só, gente, caramba, eu sou muito suspeita para falar porque eu amo muito esse tema. Eu tenho várias coisas aqui que falam sobre, vários artigos, vários livros espalhados por aqui. Inclusive, o livro que eu usei para montar o grupo de emagrecimento é esse aqui, ó, tá aqui do meu ladinho, né? Equilíbrio hormonal, porque é uma coisa muito importante. A gente saber modular a nossa os nossos hormônios através da alimentação e cuidando dessa parte das emoções é muito importante. E como que você pode fazer isso aí, tá? Primeiro eu preciso que vocês saibam minimamente, tá? Identificar quais são essas emoções negativas que você traz para você, que você percebe que são coisas que estão mais ali no teu cotidiano, no teu dia a dia. É ansiedade? É estresse? É tristeza? É raiva? É frustração? É medo? Né? Eu acredito que a gente sentiu bem um pouquinho de cada um aí, principalmente nessa questão toda que a gente viveu esse ano, né? Mas será que tem algum que você elege ali como o maior, como que te deixa mal mesmo, né? Então, identifica quais são essas emoções, esses sentimentos, e quando você identificar, tenta também pensar qual foi o gatilho, o que trouxe, né? O que me trouxe esse episódio de ansiedade, esse episódio de estresse? Um pode até estar ligado ao outro, né? Você pode ter um episódio de ansiedade porque você sofreu um estresse no teu trabalho, ou porque teve algum momento de tristeza, aconteceu alguma coisa na tua família. A gente sabe que muita gente perdeu, né, parentes nessa pandemia. Eu mesma perdi minha avózinha. Não foi por conta, né, do Covid, ela estava doentinha, mas todo o contexto mexeu muito com a gente, né? Então as emoções negativas, elas podem estar interligadas também. E o importante é a gente saber, né? Eu acho que é saber dar nome para aquilo que você está sentindo no momento e saber o porquê. O porquê que aquela emoção veio, o porquê que ela bateu naquele momento, tá? E o porquê de você, como a gente está falando aqui de emagrecimento, de nutrição, de alimentação saudável, provavelmente se você está aqui, você é uma pessoa que desconta esses sentimentos negativos na comida, né? Então, por que você desconta na comida? A gente meio que já sabe, que foi da aula 2, né, de ontem. Eu falei para vocês que o hormônio, que o nosso corpo, ele sabe que as comidas mais pesadas em carboidrato, mais pesadas em gordura, principalmente os industrializados e o açúcar, eles aumentam os nossos níveis hormonais, né? Então, nesse momento, quando a gente tem essa clareza de caramba, tô ansiosa por causa disso, 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 tô estressada, tô triste. Quando a gente tem essa clareza, a gente tem a oportunidade de procurar novas saídas que não sejam a comida, né? Pra gente tentar acalmar nosso coração, tá? Existem, gente, várias saídas, é muito diferente, né, para cada tipo de pessoa. Dentro dos grupos, eu uso no mínimo 3 atividades para a gente saber lidar com isso, né? Saber lidar com os nossos sabotadores, saber prestar atenção ali nas emoções negativas que a gente tem e saber nomear,
né, e cuidar delas, eu uso pelo menos 3. E sempre estou incentivando que vocês façam terapia, tá? Que vocês procurem a ajuda de um psicólogo, um acompanhamento multidisciplinar, né? Quando a gente está em processo de emagrecimento, um processo que vá trazer mudança para a nossa vida, um acompanhamento multidisciplinar é muito importante. Então, nessa parte das emoções, eu estou sempre falando para vocês, além desse suporte que eu consigo dar, né? Eu sempre peço que procure uma psicóloga, faça uma terapia. Eu faço e, gente, nossa, tem mudado a minha vida. Comecei a fazer, eu acho que foi bem no meio do ano, em julho, por aí. E, nossa, pra mim, assim, não fico sem, de verdade. Então, eu super indico. E cai naquela coisa que eu sempre converso com vocês do autoconhecimento, né? É uma coisa aí bem, bem, bem importante. Então, essa parte das emoções negativas é mais uma reflexão que você tem que parar mesmo e prestar atenção e tentar se autoconhecer para você mesmo se ajudar, além do acompanhamento nutricional e psicológico também, tá bom? E aí agora indo para o finalzinho da nossa aula, a gente vai falar um pouquinho ainda de energia, rotina, controle das vontades de comer e de bebida alcoólica, tá? Energia. A energia a gente precisa observar se a gente sente o cansaço e o sono durante o dia, tá? E aí, lembra que a gente volta lá na higiene do sono e eu falei para vocês o quão ela era importante, porque se ela não, se o sono não for regulador, não for bom para você, né? A sua energia durante o dia vai cair. E a gente tem como, mulher, a gente deixar a nossa energia do dia cair? Não sei você, mas a minha não tem, porque se eu deixar a minha energia cair do jeito que eu trabalho, do que o meu trabalho precisa, que sou eu, né? Eu não vou trabalhar, eu não vou produzir conteúdo para vocês, eu não vou fazer nada. Então eu preciso que o meu sono seja reparador, seja importante, tá? E aí a gente cai aqui nessa parte da energia. E é o que eu coloquei para vocês. Procure fazer a higiene do sono e atividade física, porque a atividade física, ela vai ajudar a modular os nossos hormônios também. A gente vai estar gastando energia, a gente gastando energia, a gente fica mais cansadinho e a gente vai dormir melhor também, tá? Então essa parte aí de energia é muito importante. Além disso, nos grupos eu ensino um pouquinho para vocês outras coisas que a gente pode fazer para manter a nossa energia mais em cima, tá? Principalmente ali com alguns alimentos bem legais, tá? E são alimentos simples até, acho que vocês vão se surpreender com isso. Rotina. Gente, estabeleça uma rotina de acordo com os papéis que você desempenha. Cara, isso é muito importante. E isso tem no grupo, nos meus grupos desde de 2016. Eu, sinceramente, gente, não lembro. Não, na verdade eu lembro. Eu acho que foi em um curso de coaching nutricional que eu fiz, que eu aprendi essa parte. E eu lembro que quando eu aprendi, eu falei, gente, meu Deus, faz todo sentido. Porque a mulher, o que é a mulher? A gente não é só aqui, tipo, eu não sou só a Tainá, né? Eu sou a Tainá esposa, eu sou a Tainá dona de casa, eu sou a Tainá nutricionista, eu sou a Tainá filha, né? Vocês que me assistem aí podem ter outras coisas. Eu não sou mãe ainda, mas você pode ser mãe, você que tá aí do outro lado, então você tem um papel ali para desempenhar também, né? E isso eu não vou entrar muito a fundo com vocês, porque como eu faço na consulta e nos grupos, eu já tenho tudo montadinho, bonitinho e uma aula específica só para falar sobre isso. Mas já para te ajudar, o que você deve fazer? Você vai pegar todos os papéis que você desempenha, pega uma folha, deixa eu ver se eu tenho uma folhinha aqui. Essa serve. Pega uma folha, pode dobrar assim no meio, e aí você vai fazer colunas, tá? Você vai fazer colunas e vai colocar cada coluna o que você é. Mãe, esposa, filha, dona de casa, seu trabalho, coloca todas as atribuições que você tem. Dentro disso, você vai separar, né? Na verdade, coloca todos os papéis que você desempenha e em cada coluna você vai colocar todas as atribuições que esses papéis precisam fazer. E depois disso, você vai encaixando, como se fosse um planejamento mesmo.
tá? Eu sei que algumas coisas, gente, a gente não consegue colocar horário, tá? Por exemplo, trabalho, você consegue colocar o teu horário. Se você trabalha fora, eu trabalho de 8 até as 6 da, da tarde e tem os horários ali de almoço e tal. Essas coisas você consegue botar horário. Agora, apesar de não ser mãe, eu sei que a gente não tem horário para ser mãe, né? Então, isso são coisas que a gente vai aprendendo, mas que vai pré-estabelecendo, tá? Porque eu acho que a gente ter uma visão é como se a gente tivesse uma visão global, né? De quem a gente é, dos papéis que a gente precisa desempenhar e o que a gente precisa fazer para melhorar também. E outra coisa, nesses papéis que você desempenha, você precisa colocar o teu papel de mulher para você, do cuidado que você tem com você, tá? Porque como eu falei alguns minutos atrás, a gente precisa ter o nosso cuidado para poder cuidar do outro, tá? A gente não vai conseguir cuidar dos nossos filhos direito se a gente não estiver bem. Sabe o que eu falo muito para as minhas pacientes? Sabe aquela historinha quando a gente, não é uma historinha, mas sabe quando a gente vai viajar de avião? E quando a gente tá, o avião tá ali transitando, né? Preparando ali para decolar, o pessoal ali, a aeromoça e tal, né? Os comissários estão explicando para você as regras de segurança. E aí chega uma hora que eles explicam a questão lá das máscaras que caem, né? E aí eles falam bem assim, em caso de despressurização, máscaras cairão, né, acima da sua cabeça. Pegue a máscara e coloque em você primeiro e depois ajude a pessoa do teu lado. Vocês já pararam para pensar como que isso faz todo sentido? Porque imagina em uma situação de caos que você passa ali numa viagem, imagina como que você vai estar, né, ali e você vai ter que lidar com aquilo, você quer ajudar o teu próximo, quem quer que seja ali, mas como que você vai ajudar o teu próximo se você não tá com a tua máscara, se você não tá respirando bem? Como que você vai ajudar o outro a respirar bem se você não tá? Né? Então isso é uma historinha bem legal que eu gosto de falar, que eu gosto de contar para vocês, pensando nessa questão. A gente precisa estar se cuidando primeiro. E se cuidar primeiro para a mulher é o quê? É o que você gosta. Você gosta de fazer suas unhas? Tenha sempre ali, deixa, ó, sabe o que eu faço? A minha manicure, eu deixo sempre agendado com ela. Toda vez que eu vou lá, eu faço a unha e aí ela sempre marca a próxima para mim, né? Eu já deixo também anotadinho para, ó, né, para não precisar ficar ali dando em cima da hora e tudo mais. Então isso é uma dica minha que eu já posso dar para vocês. Se permita se arrumar, vai no salão, vai arrumar teu cabelo, vai vai fazer a tua atividade física, encara a atividade física como um cuidado para você também, como eu falei para você, né? Se permite fazer uma coisa gostosa para você, que você gosta de comer. Se permite, eu amo, gente, eu amo assistir série, eu amo assistir filme, eu amo a Marvel, essa coisa de super-heróis e tal. Então, eu sempre gosto de estar assistindo, e aí eu tiro um tempo para fazer isso. Eu gosto de ler. A maioria das coisas é de nutrição, sim, mas eu gosto, tipo, já aceitei isso, já aceitei que eu gosto. Então, separa esse tempo para você, tá? Isso é bem importante. Se coloca dentro da tua rotina. Você vai ver como isso ajuda bastante nas outras coisas também, tá? E vai ajudar muito na questão de organização e planejamento, beleza? E aí, no controle das vontades de comer, é uma coisa que eu sempre falo muito, estou sempre falando nas redes sociais, mas também dentro dos grupos tem aulas específicas só para explicar essa questão de fome, de vontade de comer, de saciedade para vocês, tá? O que eu posso falar aqui para vocês agora, para você já colocar em prática? Uma coisa que eu até falei lá na nossa primeira aula, que foi a questão da saciedade, né? Então, se você precisar dar uma voltadinha lá na primeira aula, tá lá no YouTube, lá no canal do YouTube, tá bom? Mas é basicamente você aprender a perceber e respeitar os sinais de fome e saciedade que o seu corpo manifesta.
Então, se você já está aí craque nos sinais de saciedade que você aprendeu na primeira aula, ótimo, continua sempre observando isso. Você vai ver que é uma coisa que vai entrar na tua rotina, é uma coisa que você vai prestar atenção provavelmente para o resto da tua vida e vai te ajudar muito, tá? E a mesma questão com a fome. A fome, ela não é seletiva, né? Então, a gente tem que saber diferenciar essa questão da fome da vontade de comer. Isso é bem importante. A fome, ela vem, né, característica ali com a barriguinha roncando. Se você passa muito tempo sem comer, você pode sentir algumas coisas como uma fraquezinha, uma dor de cabeça, um pouquinho da palma da mão suando, né? É bom a gente não chegar nessa parte, tá? É bom que você se alimente quando você sentir ali a fome mesmo, a barriguinha roncando e tudo mais. E quando você vê que você não está sendo muito seletiva, que você não está escolhendo muito, tá? Esse é o momento que a fome de verdade vem. Então, a gente controla essas vontadezinhas entendendo esses sinais de fome e de saciedade e também adicionando algumas coisas dentro do teu plano alimentar, tá? Que vão te ajudar nisso, que vão te ajudar a ficar mais saciada. Essas coisas eu também gosto de ensinar de uma forma mais individualizada ou em grupo mesmo, porque aí eu tenho mais oportunidade de conhecer vocês, conhecer o padrão alimentar de vocês. No grupo eu tô sempre pedindo, gente, foto de comida, quero ver como que vocês se alimentam, o que vocês estão fazendo. A gente eu consigo conhecer mais sobre o padrão alimentar de vocês nessa hora, tá? Mas essas duas diquinhas aqui para mim, gente, olha, é coisa que eu uso até hoje e sério, é como eu mantenho meu peso e é também quando eu quero diminuir um pouquinho mais meu peso, é o que eu uso também. As estratégias que eu uso de emagrecimento para mim mesma, eu sempre conto para vocês no grupo, tá? Não que vocês tenham que fazer a mesma que a minha, mas eu compartilho minha experiência lá com vocês. Eu vou fazendo a coisa junto com vocês. Eu acho isso muito importante também, tá bom? E aí, gente, para finalizar, por que eu coloquei bebida alcoólica aqui? A maioria, tá? Bem maioria mesmo, eu acredito que eu posso falar uns 80% das minhas pacientes e também das minhas seguidoras. Quando eu abro caixinha de perguntas, sempre tem essa pergunta da bebida alcoólica. Ai, eu só vou emagrecer se eu parar de beber, eu não posso tomar uma cervejinha no final de semana, tal. Gente, pode. A mesma coisa do industrializado que eu falei para vocês, cabe aqui. É questão de não ser regra na tua vida, de ser exceção. E tem várias outras estratégias que a gente pode usar também, tá? Mas o seguinte, de começo, se você ingerir bebida alcoólica, você já pode começar diminuindo a frequência, tá? Então diminua a frequência, procura escolher, tipo, os momentos mesmo que você vai fazer isso, né? Não deixar para ser, tipo, todo final de semana e passar o final de semana todo, né? Porque a gente tem que pensar também que quando a gente entra aí num processo de emagrecimento, de melhorar a qualidade da nossa alimentação, qualidade de vida também, a gente tem que abrir mão de algumas coisinhas. Só que a gente pensa que a gente vai abrir mão por um certo tempo, né? E é um tempo até de você aprender a lidar com isso. Às vezes você vai descobrir que você nem precisava dessa frequência toda, né, de ingerir bebida alcoólica, ou então até mesmo falando ali dos industrializados, do açúcar, o teu corpo ele entende que não é uma coisa que você precisa ali com tanta frequência, né? Mas a gente diminuir essa frequência é bacana. Às vezes eu dou algumas dicas também de tipo, entre, né, vamos falar de cerveja, que é o mais comum. Entre uma cerveja e outra, bebe um copo de água, isso eu acho que te ajuda a você talvez se sentir um pouquinho mais cheia, ou então a liberar um pouquinho é, o álcool mais rápido, né? E também tem a questão de quando a gente está bebendo, a gente sempre quer comer alguma coisa, então prestar atenção nisso também. Se você está bebendo, o que você está comendo? Qual a quantidade que você está comendo? Você está ciente que você está comendo aquilo naquele momento junto com a bebida? Né? Então você vê que é uma questão também muito de você se conhecer e de você analisar, né? O que é bom e o que é ruim para você naquele momento ali, naquele contexto que você tá, de estar num processo de mudança, tá? Então, isso aí é muito, muito, muito importante. Então, gente, o que eu tinha para falar para vocês hoje
é isso, tá? Eu espero que vocês aproveitem, assistam essas aulas até o dia 30, elas vão estar disponíveis no canal do YouTube. Qualquer dúvida que vocês tiverem, me chamem, tá? Deixa o comentário aqui embaixo, me chama lá no Instagram. Tô aqui para ajudar vocês, tá? E se você gostou, me conta também a questão de como que você está colocando em prática essas dicas, tá bom? Que eu vou adorar saber. Eu espero que vocês tenham gostado dessas 3 aulas e a gente se vê lá nos grupos, tá bom? Um beijinho e até a próxima. Tchau, tchau.